Lá está iniciando ao vivo. A gente vai esperando um pouquinho, né? O pessoal entrar. Vou compartilhar com os grupos. Quem são os grupos que a escola possui? Não tem grupos aqui não. Ok. Está ao vivo. Vamos fechar aqui. Vou sim. Daí eu queria que você já me dissesse o que já está aparecendo aí para você. Olá, pessoal. Eu acredito que eu já esteja ao vivo com vocês. Professor Rogério aqui, tá? Quero cumprimentar a todos, dizer um bom dia para vocês e dizer que a nossa live então começa às 11. São 10h57. Eu dei um tempinho para que a gente então possa começar o nosso trabalho. Assim vocês têm um tempo de entrar e ir se conectando, tá bom? Tava assim. Tem 3 pessoas já. Ok. Olá, bom dia, Maria da Silva. Tudo bem? Como que tá aparecendo aí para você a imagem? Tá legal? E o som? É importante que vocês vão me dando esses feedbacks, pessoal, tá bom? Para que eu saiba o que vocês estão conseguindo ver, o que vocês estão conseguindo acompanhar, tá joia? Aí a gente tem um tempinho, então, antes de começar o nosso trabalho aqui, viu? O enquadramento eu espero que esteja ótimo. Eu estou na escola hoje onde eu trabalho, aqui na região de Hortolândia, e é um prazer estar aqui com vocês, viu? Eu vou deixar aberto dessa maneira, aí fica bem bacana quem vai entrando e a gente então já faz o nosso trabalho aqui hoje. Consegue ter uma boa visualização da tela? Não? Vai na sua página, isso. Isso, ok. Ok. Peraí, só um pouquinho. Você está conectada à internet? Verifica. Ok. Fica só nos dados, é bem melhor. Mas o pessoal está assistindo. Eu tenho 5 pessoas. Tá, vocês estão assistindo? Ok? Bom, 10h59 então. Maria, obrigado pelo feedback, tá? Boa imagem e som? Legal, tá? Obrigado. Consegue ver os slides, Maria? Eu estou colocando os slides aí, viu? É uma apresentação contendo 8 slides e espero que esteja legal aí a visualização. Pessoal, 11 horas então, tá? Vou começar. Bom, primeiramente, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Rogério, sou professor aqui na Escola Estadual Professora Paulina Rosa, na diretoria regional aqui de Sumaré, tá? Trabalho em sala multifuncional de recursos. O meu trabalho é ligado à educação especial. Eu sou pedagogo especialista em transtornos globais de desenvolvimento, né? A gente também fala muito a palavra TEA, que é o transtorno do espectro autista. Também trabalho com deficiência física, além de ter estudo aí em outras áreas. Na educação eu comecei um pouquinho cedo, por volta ali dos 17, 18 anos de idade, e fui migrando, né? Todo professor busca a sua formação, busca a sua especialização. Eu fui migrando, então eu saí da área da tecnologia, migrei para a área a área de idiomas, onde eu fiquei um bom tempo, até chegar na área da educação especial em 2016. E desde então eu venho trabalhando com educação especial para o atendimento exclusivo aos autistas e deficientes físicos. A convite da escola, que eu aqui agradeço, né, em nome da coordenação, da direção, me convidaram para falar um pouquinho para vocês, pais e responsáveis, com relação a como auxiliar o seu filho durante a pandemia, né? Então eu pensei bastante, criei uma apresentação de slides para vocês, para a gente poder ter uma discussão bacana, interessante. Serão 3 encontros. Ao final da minha fala, eu vou deixar o convite para que vocês participem aí também dos próximos encontros.
haverá uma certificação, eu já fui informado com relação a isso. Acho muito importante que exista essa certificação mesmo, para que tenha, né, um processo aí bacana de ensino e aprendizagem. Então, durante a minha fala, vocês vão podendo deixar aí as perguntas de vocês no chat, né? Vai ficar gravado. Depois eu posso entrar em contato e respondê-los aí. Tudo bem? Eu queria começar então aqui, primeiro desejando um bom dia a todos novamente, que eu sei que vocês vão chegando, vão entrando e são muito bem-vindos, né? E desejar que todos estejam bem, em segurança, com saúde. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso trabalho? Vamos lá. Vamos começar aqui com o processo de contextualização, tá? Essa nossa primeira fala vai ser muito importante para que a gente possa entender aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar, tá bom? O processo de pandemia ao qual nós estamos inseridos e passando por ele é um processo basicamente novo para todos nós, né? Nós não vivemos uma pandemia. O nosso grupo não viveu uma pandemia. Então, a última pandemia foi em outro século, foi em um outro momento. Então, nós vivemos essa pandemia atualmente, essa pandemia afeta a todos, né? A todos os países, a todas as pessoas. E nós temos aqui 3 fotos para a gente poder contextualizar esse processo pandêmico. Bom, as pessoas então precisaram adotar medidas sanitárias, as pessoas fazem uso de máscara, álcool em gel, todo o processo que nós conhecemos e que é necessário para a nossa segurança e das outras pessoas também. Houve uma reorganização mundial com relação à pandemia. Essa reorganização mundial, né, essa frente de combate à pandemia que se instalou, foi necessária e é necessária para que a gente pudesse, né, combater o vírus e seguir adiante da melhor forma possível, já que o cenário, no início, nós não tínhamos um prognóstico positivo, não sabíamos, né, como que tudo seria afetado. Hoje nós temos algumas respostas depois de passar já esse tempo de pandemia aí, já há mais de um ano, não é verdade? E vocês, pais e responsáveis, se perguntam, o que eu vou fazer agora, né? E aí foi o que todo mundo pensou, todos os pais, todas as pessoas, ou seja, as empresas, como eu falei, essa pandemia afetou a todos nós, e a principal pergunta que nós chegamos foi, e agora? Como que eu devo agir? O que eu faço? De que maneira que eu vou enfrentar esse vírus? Quais são as adaptações que eu vou fazer para a minha vida? O que eu devo realizar? Bom, as adaptações, elas passaram e passam pela nossa casa, pelo ambiente, passam pelas nossas relações sociais, o afastamento social, e nós fomos gradativamente nos adaptando a cada situação, a cada momento. Uns se adaptaram melhor, outros não se adaptaram tão bem, e alguns foram muito resistentes com relação a essa adaptação. Isso se entende por quê? Porque cada pessoa reage de forma diferenciada em relação a regras pré-estabelecidas. Aqui a minha pergunta é para vocês, como vocês se adaptaram em casa? Agora vocês devem estar pensando nos diversos recursos que vocês pré-estabeleceram e a maneira com que vocês se organizaram na casa de vocês para conseguir, então, se proteger, certo? Pensando nesse contexto, nós chegamos, então, ao ambiente escolar. Eu tenho 2 imagens aqui para ajudar vocês a pensar um pouquinho, né? E no contexto escolar, professor, como que foi feito? Como que essa pandemia afetou, né? Porque o nosso objetivo hoje é buscar saídas, buscar estratégias para que a gente possa melhorar aí a assiduidade dos nossos filhos e também o processo de aprendizagem. No contexto escolar, nós tivemos as escolas fechadas, né? Vocês veem aqui a primeira foto, uma sala de aula vazia, as aulas foram suspensas e nós precisamos então nos afastar para nos proteger. Bom, o que é uma escola? Se vocês me perguntarem, uma escola é só um prédio? Uma escola é só um ambiente de ensino e aprendizagem? Com certeza, essa não é a resposta mais adequada. A gente pode olhar para a escola enquanto instituição de ensino, só que nós precisamos pensar nas esferas que a escola estabelece para os filhos de vocês, para os professores, para os funcionários. Existe uma comunidade escolar e vocês fazem parte dessa comunidade.
Então a escola ela vai trazer a socialização, ela vai ensinar o brincar, ao compartilhar, ao pertencer, ela vai ajudar na criação dessa identidade enquanto indivíduo, certo? Então são várias esferas e vários momentos que nós precisamos olhar para a escola para a gente poder compreender o que o fechamento de uma escola causa na vida de um indivíduo. Vamos pensar nos filhos de vocês, que são ou crianças em processo de desenvolvimento, pré-adolescentes ou adolescentes. A escola tem um significado muito pessoal para cada um deles. É onde eles encontram os amigos, é onde eles sentem a sensação de pertencimento, eles descobrem a ideia de grupo, eu pertenço a um grupo. É muito comum que nós observemos crianças e adolescentes que se vestem de forma igual, se comportam de forma igual, porque querem pertencer a um grupo, certo? Faz parte do processo de todo indivíduo. E quando eu fecho uma escola por conta de uma pandemia, todo esse processo de relação social, de construção de regra, de aprendizagem de regra, também fica comprometido. Então a instituição é fechada, os filhos de vocês foram para casa, né? Vocês tiveram que adaptar a casa de vocês para receber esses filhos, essas crianças que vão passar muito mais tempo. A organização do ambiente precisou ser mudada. Então, aí a gente consegue perceber a dimensão que a escola tem na vida não só do aluno, mas sobretudo da família, certo? Então a gente consegue refletir com relação à importância do ambiente escolar. E não só pensar na escolarização. Porque pensarmos na escolarização, vocês estão cumprindo, é uma regra, né? que é um objetivo. Todo mundo precisa ir à escola. Todas as pessoas precisam estudar. E todos precisam, né, receber educação de uma forma complementar e necessária para a vida. Apesar que nós podemos também partir para uma educação doméstica. Existe essa possibilidade. Então, as aulas foram dispensadas. A princípio, essas aulas foram dispensadas para uma quarentena. Reflitam, nós saímos para uma quarentena, 40 dias em casa, né, sem poder voltar para a escola. De uma quarentena, nós chegamos a um semestre, 6 meses. De 6 meses, nós chegamos a um ano. Então, com certeza, hoje, nós olhamos para trás e nós observamos essa questão do afastamento de uma maneira completamente diferente. Lá no início nós tínhamos um comportamento específico com relação a esse afastamento, a essa pandemia, a esse medo, e hoje nós temos um outro comportamento. Nós aprendemos, ou seja, nós nos adaptamos, nós corremos atrás e nós chegamos exatamente a um ideal. Cada família achou o seu ideal, né? De que maneira que eu vou colocar o meu filho para estudar e como que eu vou acompanhar esse estudo dele. Bom, então refletir a respeito de tudo isso se faz muito necessário. Eu tenho com certeza pais e mães aqui responsáveis e colegas de profissão que estão pensando também nessas possíveis adaptações e nesse novo comportamento que a gente quer construir a partir dessa discussão de hoje, dessa reflexão. Bom, então vamos andar mais um pouquinho aqui e nós chegamos então no que nós chamamos de ensino remoto versus ensino híbrido. Aí então nós saímos dessa condição de escola fechada e então recebemos todo mundo em casa. Os filhos estão em casa, vocês estão em trabalho remoto, né? Em ambiente doméstico, trabalhando em casa. Então, eu tenho que pensar nessas dimensões. Aqui é o momento do estudo do meu filho, aqui é o meu trabalho, aqui eu preciso preparar o almoço, aqui eu preciso, enfim, trabalhar, né, outra questão, que eu tenho um filho menor, uma criança, enfim, uma criança está aprendendo a andar, a falar. Aí eu preciso, então, dessas dimensões todas. Qual é a geração que vocês pertencem, pais e responsáveis? Com certeza é uma geração que estava acostumada com o ensino tradicional, com o ensino tradicionalista. A geração da minha mãe, das minhas tias, do meu pai, a geração dos pais de vocês, todos estavam acostumados a ir à escola, né? Claro que a escola ali tinha um outro significado naquele dado momento. Então, nós gostávamos daquele ensino tradicional. Lousa, giz, vocês veem atrás de mim aqui uma lousa, né? Então, o aluno ia para a escola, sentava, né, na carteira dele, copiava o conteúdo,
e pronto. Ali o ensino estava garantido, né? Hoje nós passamos por outras esferas, evoluímos mais ainda. Se fala num ensino construtivista, socioconstrutivista, né, de aprendizagem diferenciada. Aí nós tivemos a chegada da psicologia dentro da educação, que, né, trouxe muitos conhecimentos e muitos fazeres diferenciados, né, fazeres educativos. Aí o que aconteceu com a pandemia? Nós ficamos totalmente dependentes da tecnologia. Mas nós somos seres tecnológicos? A nossa geração, de quem tem 35, 37, 40, 50 anos de idade, nós somos seres tecnológicos? Vamos nos perguntar com relação a isso. Possivelmente vocês tenham vivido ali a questão de videogames, né? Tenham conhecido a internet, hoje difundiu-se muito mais, vocês têm acesso à tecnologia, o Facebook, o YouTube. Todos temos um smartphone, né? Está pertinho de vocês aí o celular. Ou seja, o mundo está na palma da mão, ok? A informação hoje não está mais com um grupo reduzido de pessoas. Todos temos acesso à informação. Mas o que nós fazemos com tanta informação? A nossa geração acabou utilizando essa informação em doses aí diferenciadas. Nós fomos aprendendo aos poucos, né? O que era cada situação em cada momento. O que é um site? O que é um e-mail? O que é uma plataforma de aprendizagem? Então, nós precisamos aprender isso em doses homeopáticas. Só que com a chegada do ensino remoto e, posteriormente, o ensino híbrido, aí mudou tudo. Nós precisamos aprender tudo isso muito rapidamente. Ou seja, vamos pensar no desenvolvimento de uma criança. Nós não somos seres que nascemos e andamos imediatamente, correto? Diferentemente dos animais. Vamos pensar lá na África, né? Nascer uma zebra. O animalzinho ele precisa nascer e ficar em pé, porque ali é sobrevivência, certo? Então, aprender a caminhar para um animal lá na África, ou em qualquer outro contexto selvagem, é um momento de sobrevivência. Ele vai sobreviver se ele poder caminhar. Se ele não caminhar, ele vai virar presa. Aqui, com relação ao uso dessa tecnologia e dessa adequação, vamos pensar mais ou menos dessa maneira. Se eu, pai ou responsável, né, não tenho essa habilidade com a tecnologia, vocês precisam, num momento aí, buscar recursos. Quem são os recursos? Possivelmente os próprios filhos de vocês. Não é muito comum a gente ver situações onde o pai chega para o filho e fala assim: eu não estou conseguindo me conectar, não está abrindo não sei o que, configura para mim, né? Então a gente busca uma geração abaixo da nossa para poder, enfim, aprender ou fazer naquele momento. Então, com certeza, vocês se viram de que maneira? Vocês se viram assim sem apoio, né, pais? Vocês se viram sem uma saída naquela situação. Por quê? Porque eu precisava dominar rapidamente essa tecnologia, apesar de não pertencer a essa geração tecnológica, e pior ainda, eu precisava dar um apoio para o meu filho. O ensino remoto, ou então o que a gente chama de ensino à distância, né, EAD, ele precisa ser mediado pela tecnologia. Eu preciso ter a tecnologia. A tecnologia é protagonista nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, o professor, ele também se readaptou, ele repensou nas aulas dele, né? E em um dado momento ele precisou pensar assim: nossa, os meus alunos vão ter que ter acesso a esse conteúdo, eu preciso disponibilizar esse conteúdo. Então, eu queria que vocês, pais e responsáveis nesse momento, pensassem nos profissionais da educação, nós, professores, que precisamos também nos adaptar e correr atrás dessa tecnologia. Então, ficou muito mais frequente a palavra live nos últimos tempos, tá bom? Ficou muito mais frequente a palavra, por exemplo, Google Sala de Aula. Ficou muito mais presente no cotidiano de vocês a palavra, vai ter uma live no YouTube, né? Onde eu vou aprender conteúdos diversificados. Então, nós, professores, corremos atrás desse conhecimento, nós nos preparamos, né? A nossa instituição também trouxe essas preparações para os professores. Cada escola se organizou de uma maneira de trazer a tecnologia e de fazer essa tecnologia fluir e ser parceira no nosso momento aí de aprendizagem, né, e de trabalho. Mas também não foi um momento tranquilo. Nós não ficamos tranquilos. Por quê? Porque nós gostamos muito do ambiente escolar. Nós gostamos da sala de aula. Nós somos apegados a esse
né, a essa sensação que é estar na escola. Quem é professor me entende, né? Minha fala é exatamente nesse sentido. Mas aqui eu estou concentrado muito em vocês. O que vem a ser então esse ensino remoto, mediado pela tecnologia? É um ensino, pessoal, onde eu vou utilizar uma plataforma como eu estou usando aqui, que é o Facebook. Então eu estou fazendo a minha live através do Facebook, para atingir um número significativo de pessoas. Tudo bem? Aí então eu utilizo essa tecnologia, utilizo os recursos dessa tecnologia, compartilho tela, compartilho áudio, compartilho vídeo, e aí eu consigo então chegar num número grande de pessoas. Essa realidade, ela é nova para o Brasil. A internet não é algo, nossa, é muito velho a internet no Brasil. Com certeza vocês vão lembrar dos modems, das conexões da dial-up, onde vocês usavam o telefone para se conectar, certo? E hoje nós usamos Wi-Fi, utilizamos outras, né, tecnologias, porque a própria tecnologia se reinventa e criam-se novas tecnologias, né, de acordo com as necessidades. Então, esse ensino remoto que o Brasil vive, ele sempre existiu fora do Brasil. Os outros países lançavam mão dessas plataformas, sempre lançaram mão dessas plataformas para o ensino e aprendizagem, certo? Aí veio de encontro à pandemia, o afastamento, que nós falamos lá no início, né? A necessidade de cuidado, a necessidade de estar num ambiente né, bem organizado. Então, o ensino remoto chegou com uma boa resposta. E o que seria o ensino híbrido, então? Aí o ensino híbrido, que nós também vivemos, porque além de nos afastarmos, nós voltamos a trabalhar, né? Nós voltamos a receber grupos de alunos na escola. Então foram grupos mais reduzidos. Então nós dividimos, colocamos ali as regras sanitárias, né? Todos os protocolos, que é uma outra palavra que entrou no nosso vocabulário, né? Protocolo. Então a escola passou a receber de novo esses grupos de alunos na escola. Só que depois nós paramos novamente, o ensino ele ficou híbrido. Ou seja, eu ia à escola alguns dias da semana e depois eu continuaria o meu estudo em casa, através da plataforma, por exemplo, o Estado tem a plataforma CMSP, né, que é o Centro de Mídias, ou então qualquer outra plataforma. Algumas escolas se organizaram aí para o Google Sala de Aula, se organizaram para utilizar grupos de WhatsApp, roteiros de estudo. A minha realidade com a sala de recursos foi trabalhar com os roteiros de estudo inicialmente. Depois eu evoluí para o Google Sala de Aula e depois eu evoluí para as videochamadas, que é o que eu mais utilizo hoje, né? Então, a implementação da tecnologia, nós que somos de uma geração não tão tecnológica, precisamos o tempo todo buscar ensino e aprendizagem, né? Buscar aí com as experiências novas aprendizagens. A gente não pode aí ter medo, né? Acho que uma regra ou uma dica que eu dou para vocês é não tenham medo de perguntar. Não tenham medo de buscar informação na própria internet, né? O Google disponibiliza para vocês aí diversos sites onde vocês podem buscar recursos e tudo mais. A iniciativa da escola em trazer um profissional para falar um pouquinho para vocês é também no sentido de ouvi-los, né, pais? É muito importante a gente ouvir vocês e trazer a dimensão do quanto a instituição está preocupada com o acompanhamento de vocês, com essa rotina que a gente quer estabelecer de estudo e com o acompanhamento aí diário às aulas. Tudo bem? Então, acho que a gente aqui, de novo, lembra de parabenizar a instituição, parabenizar a escola, a gestão, a coordenação, o grupo de professores que pensaram em um outro profissional para trazer essa mensagem para vocês, né? Eu fico bastante feliz. Aí a gente vai evoluir um pouquinho, então, para uma pergunta muito, muito, muito importante. Como que eu vou auxiliar o meu filho? Como que eu devo auxiliar o meu filho? De que maneira, professor, eu melhor auxilio o meu filho? Certamente, vamos pensar nas famílias, nas organizações que eu comentei há pouco. Cada família, a família também já hoje não é mais nuclear, né? Pai, mãe, filho, filha, as famílias elas estão bem mudadas. Nós temos avós que cuidam dos netos, que passam mais tempo, né, com os netos. Nós temos pessoas para nos ajudar, pessoas que cuidam, babás. Então a família hoje ela está mudada. Vamos pensar nessa dimensão também, para a gente pensar no tipo de ajuda que eu quero levar para o meu filho e de que maneira que essa ajuda vai chegar. De modo geral, todos nós, independente da formação da família, todos nós temos rotinas
pré-estabelecidas, tá? A primeira palavra que eu escolhi aqui é a palavra rotina, tudo bem? Eu vou deixar ela até destacada aqui, grandona para vocês. Nós, seres humanos, gostamos muito de rotina. Nós precisamos ter rotina. Por que nós precisamos ter rotina, Rogério? É simples, porque nós temos uma necessidade natural de enquadramento das coisas e o acontecimento dessas coisas. Até quem diz que não possui rotina, a pessoa não está sendo totalmente verdadeira, porque ao passo que você decide pegar o seu carro, a sua moto, você já criou uma rotina para isso. Você sabe qual caminho você vai fazer, qual que é a melhor saída, vou evitar o horário de pico, ou então vou evitar aquele lugarzinho ali que é um pouco perigoso, né? Ou seja, você já tem uma rotina pré-estabelecida. E aqui eu estou usando a palavra rotina porque eu utilizo muito rotina em sala de aula. Eu acredito na rotina porque a rotina ela traz, primeiro, conforto. Vamos pensar no meu universo, né? Eu trabalho com os autistas. Então eu preciso trazer para o meu autista conforto através da rotina. Ele precisa entender que tem início, meio e fim, atividade e o que ele vai fazer em cada momento, correto? Então, aí é importante a gente lembrar dessa rotina. Vocês já devem ter horário de café da manhã pré-estabelecido, horário de almoço pré-estabelecido, horário do jantar pré-estabelecido, os compromissos de final de semana, ou seja, agora nem tanto, né, por conta da pandemia, mas igreja, shopping, pequenos passeios curtos, visitas a familiares. Então, já existe uma rotina pré-estabelecida. Mas vocês se lembram do cenário que nós... vou voltar aqui à minha apresentação. Vocês se lembram do cenário que a gente falou lá no início, no cenário pandêmico? Vocês se recordam? Então, nesse cenário aqui, as rotinas, elas precisaram ser otimizadas. E se elas não existiam, elas precisaram ser estabelecidas. Porque nesse cenário, as rotinas aí salvaram a nossa vida. Muito, 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 muito. Correto? Então, pensando nesse cenário e também nessa situação aqui de baixo, né, de uso de máscara e afastamento, a rotina de uso de álcool em gel, troca de máscara, troca de face shield, até mesmo deixar a roupa no ambiente fora da sua casa, né, para não levar para dentro de casa. Então, vejam como vocês já possuíam rotinas. A rotina faz parte da vida de todos, tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o que eu estava comentando com vocês. Da questão das rotinas. Então, vamos andar mais um pouquinho aqui. Bom, então com a rotina, ou com a adoção dessas rotinas, nós vamos destacar alguns pontos iniciais. Primeiro, eu preciso ter um horário. Aí eu estou falando, claro, que na questão de estudo, né? Eu já tenho um ambiente, professor na minha casa, meu filho utiliza a sala, né, ou utiliza o quarto dele, ou utiliza o escritóriozinho, um espacinho que nós temos. Então você, pai e mãe, já deve ter pensado nesse ambiente. Por que no ambiente, né? O local, eu usei a palavra local ali, mas também a gente pode entender como ambiente. Porque o local influencia muito na aprendizagem. Então, a internet, o uso de tecnologia, faz com que você fique ansioso também, faz com que você fique com foco assim totalmente dividido. Eu tenho que dividir minha atenção entre o celular, entre o vizinho que está fazendo uma obra na minha casa, entre pessoas que estão batendo, né, fazendo uma ação de propaganda. A minha atenção ela tem que ser dividida o tempo todo. E se eu estou em processo de desenvolvimento dessa atenção, eu preciso então tirar esses distratores do meu ambiente, tá? Então preciso de um ambiente tranquilo, preciso de um ambiente assim preservado, certo? Então se o seu filho ele está estudando, se o seu filho está num processo de agora eu vou estudar, né, já acostume ele a ir para aquele local, naquele momento específico, naquela hora específica, daquela maneira específica, para que esse local, então, seja muito oportuno para ele, tudo bem? Aí eu destaquei, então, horário. Horário é fundamental. Por que horário? Porque existe o horário pré-definido para as aulas, que são lá do CMSP. Então, o aluno precisa estar conectado naquele momento, sentado ou através do canal da televisão, ou através do YouTube, ou através do próprio site. Então, ele já sabe que ele tem um horário para ele poder estudar. E quando eu falo de rotina também é porque na escola ele já estava inserido numa rotina, certo? Ele já tinha aulas, por exemplo, de língua portuguesa, matemática, ciências, em dias e horários definidos. Então, eu preciso reproduzir isso na minha casa.
com relação ao horário e ao local. Eu não posso acreditar que uma criança ou adolescente, um dia estudando na cozinha, outro no quarto, outro na sala, outro no quintal, ele tem aí uma apreensão, nossa, muito bom, é legal. Pode ser que aconteça, tá? Sair de locais diferentes ou estudar em locais diferentes. Pode ser que aconteça. Mas no geral, no que a gente tem testado e tem acompanhado, quando ele tem um ambiente preparado, um local específico, a aprendizagem flui melhor, tá? Então, a primeira dica que eu dou hoje para vocês é: pensem na rotina. Primeiro no local, onde né, esse aluno vai estar, onde seu filho vai estar, e no horário, tá? E também essa frequência. A frequência diz respeito em relação às aulas que vocês, né, que eles têm. Então, eles têm que ser conhecedores dessa frequência. Olha, hoje eu tenho aula de língua portuguesa, de tal hora a tal hora, tudo bem? Aí a rotina também vai garantir foco. A palavra foco é muito importante. Eu estou focado aqui fazendo o meu trabalho. E o mundo parou ao meu redor? Não, o mundo não parou ao meu redor. O mundo acontece aqui. Eu tenho vizinhos do lado, né? Eu estou na escola, como eu comentei com vocês. Mas eu tenho, por exemplo, funcionários trabalhando na escola hoje, mas eu estou focado com a minha linha de raciocínio, a mensagem que eu tenho que levar para vocês. E ter esse foco para mim, que sou adulto, é tranquilo. Mas e para o adolescente, para o pré-adolescente, para a criança? Sabemos que quanto mais jovem a pessoa é, menos foco ela tem dificuldade em focar. Aí a gente pode pensar também nos indivíduos que têm alguma dificuldade, algum transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem também, tá? Porque tudo isso influencia. Sabemos que, por exemplo, uma má alimentação, uma noite mal dormida, a falta de exercício físico, uma boa caminhada, tudo isso contribui para uma aprendizagem aí, né, significativa, mas se você não faz, você fica comprometido. E o principal de tudo aqui, com relação à rotina, é ter o momento de descanso. Então eu estou falando que eu preciso prestar atenção nas minhas rotinas com horário, local, frequência, foco e aprendizagem. São 5 esferas. Mas a sexta esfera, que é a esfera descanso, é, sem sombra nenhuma de dúvidas, a mais importante. Por quê? Porque existem momentos que você precisa buscar uma tranquilidade, sair de uma zona, né, aí de atribulações e buscar o descanso. Então priorizem na rotina dos filhos de vocês momentos de tranquilidade, momentos de descanso. Achem um momento onde vocês possam conversar, tá? Onde vocês possam se falar, né, sobre a rotina, sobre o dia. Quando a gente estava trabalhando, nós voltávamos todos os dias e perguntávamos como foi o seu dia, seja num almoço, seja num jantar ou até mesmo no domingo de manhã, né? Poucas famílias têm a oportunidade de estar junto nas 3 refeições ou até mesmo num domingo de manhã. Nós conversávamos, nós falávamos como foi o seu dia, nós tínhamos assunto para falar, porque eu tinha passado por um meu trabalho, tinha passado, né, por momentos aí do meu dia. Então, tecnicamente, a gente não pode deixar tudo isso para trás. Então, pensem no momento de descanso. O que pode ser um momento de descanso? Ver um filme é um momento de descanso? Sim, é entretenimento, é um momento de descanso. Ler um livro é um momento de descanso? Sim. A gente sabe que eles gostam muito de gibis, né? De livros e tudo mais, fanfics e por aí vai, né? Achem um momento de descanso. Existe um conceito que é o nadismo, tá? É um conceito super atual, onde a pessoa fica jogada, não fazendo nada, né? Ela deita, ela vai num ambiente ali de um quintal e ela fica sem fazer nada. Pesquisem, chama-se nadismo, né? Onde a pessoa não faz nada por um período de tempo, onde ela calma os pensamentos, equilibra o pensamento dela e consegue então se organizar. Tudo bem? Então a primeira palavra que eu destaco hoje, com certeza para vocês, é rotina. Não tenho rotina, Rogério, como que eu vou pré-estabelecer? Vai dar tudo certo de início? Não, não vai dar tudo certo. Lembrem que tudo que é novo causa muita resistência. Foi assim lá no início da pandemia. Nós tínhamos muita resistência em permanecer em casa, em lavar as mãos, em usar a máscara, usar o face shield, ou seja, nós buscamos estratégias para fugir, né? E para realmente fugir dessa questão de seguir, né, uma ordenzinha que eu tecnicamente
sou obrigado a fazer, né? Eu sou obrigado porque senão a minha saúde fica prejudicada. Então a dica é, tentou de primeira estabelecer uma rotina e não deu certo? Eu já vou desistir, vida que segue. Não, não é assim. Você vai estabelecendo aos poucos. A rotina, no nosso próximo encontro, eu vou trazer exemplos de rotinas para vocês, tá? Rotinas fixas, visuais, rotinas através de aplicativos, tá bom? Então eu vou trazer recursos para que vocês pensem qual vai ser a melhor forma de pré-estabelecer uma rotina. Mas hoje eu quero que vocês pensem em, eu já tenho uma rotina? Será que eu já tenho uma rotina na minha casa? Ou eu não tenho uma rotina na minha casa? Eu preciso urgentemente aí implementar uma rotina. Então pensem dessa maneira, tá bom? Com relação à rotina. Bom, se a rotina é um tópico muito importante, outra palavra que eu quero destacar com vocês é a palavra acompanhamento. Tudo bem? Esse acompanhamento é muito necessário, porque eu não posso simplesmente deixar o meu filho solto, acreditar que o meu filho está realizando as tarefas da escola, acreditar que o meu filho está participando de tudo que é solicitado. Lembramos que nós estamos falando aqui do ambiente escola, o tempo todo a gente está falando, nossa, como que eu vou ajudar o meu filho? Esse acompanhamento, pai, se dá, por quê? Porque tecnicamente a gente transferiu a responsabilidade do professor em algum nível a vocês. Hoje vocês também estão dedicados à educação dos filhos de vocês, mais ainda do que antes, né? A gente acompanhou na internet o fenômeno dos memes, né? Onde os pais diziam, nossa, os professores, não sei como que os professores aguentam, não sei como que os professores estão, né, suportando 30, 40 alunos em sala, meu Deus, eu tenho 2 filhos aqui, estou ficando louco, né? Quem não se lembra do meme da barata, né? A mãe tentando ensinar para o filho a questão da barata, a musiquinha, e ela já perde a paciência, né? Então esse acompanhamento ele é muito necessário. Por quê? Acompanhar é necessário. Primeiro pela segurança do seu filho, né? Você não pode dar um computador para o teu filho, dar um acesso à internet e deixar ele livre. Nossa, fique à vontade. Essa utilização tem que ser mediada, tá? Primeiro, para ganhar um computador, ele tem que conquistar esse computador. Então, conquistar é diferente de, nossa, eu ganhei um prêmio porque eu sou uma boa pessoa. Eu acredito muito no conquistar. A criança ela precisa entender o valor das coisas, tá? Eu sou muito a favor disso. Quanto custa um telefone celular? Quanto que esse valor representa do salário do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu avô, do meu tio, tá? Porque se a criança não aprende o valor das coisas e não traz isso para a vida dela, ela realmente acha que tudo acontece de um jeito natural. Eu cheguei numa fase que eu preciso ter um celular, pai. Você tem que me dar um celular. Mas, poxa, né, como que o meu filho ele já tem esse pensamento ou a minha filha tem esse pensamento? Porque ele acha que as coisas acontecem de forma deliberativa, né? Vai acontecendo. Então, os filhos têm que conquistar através de merecimento, eu acredito. Acredito muito nesse merecimento. Então, esse acompanhamento já era necessário anteriormente, tá? Não é só a pandemia, não foi porque nós entramos em pandemia que esse acompanhamento agora ele é muito mais eficaz. Antes, pai e mãe, vocês já tinham que olhar os cadernos, vocês já iam a reuniões, tá? Vocês já iam a conselhos de classe, vocês já eram chamados na escola, né, para corrigir ali um detalhe ou outro. Lembrem-se, a vida então já existia, todas essas esferas já existiam. Hoje a gente transferiu tudo isso para o remoto, então vocês devem já ter participado de encontros, reuniões, essa live de hoje nada mais é do que um encontro também. Então a gente adaptou a vida para a tecnologia, de certa maneira. E esse acompanhamento é muito necessário. Por que esse acompanhamento é muito necessário? A primeira palavra que eu trago aqui é cobrança, tá? Você só vai poder dizer que o seu filho fracassou e poder cobrar dele, falar assim, nossa, mas o que aconteceu com a nota de matemática? Se você conhecer o processo dessa nota, pai. Vamos dizer que é muito injusto você só punir o seu filho por uma nota baixa. Tá? Por aí a gente já tira base que o processo está errado. Eu preciso conhecer a construção dessa nota, conhecer o porquê o meu filho falhou, onde ele falhou, ele deixou de entregar algum trabalho, ele deixou de entregar uma pesquisa, ele foi mal na prova, ele estava com dificuldade nessa prova. Então, eu acho que a cobrança é um processo muito necessário para pensarmos numa certa
forma de conversa com o nosso filho, com a nossa filha. Então, se eu não entendo como a nota é composta, ou se eu só vou à escola e assino o boletim do meu filho e volto para casa, então aí vocês estão falhando em algumas esferas. E saibam que a principal esfera de um ser humano é a educação, tá? Não é a educação só escolar, mas a educação como um todo. Nós pensamos aí em princípios e tudo mais, né? Então, cobrem os filhos de vocês, mas dentro de um contexto realista, tá? Olha, filho, você foi mal em matemática porque você deixou de entregar um trabalho. A professora disse que você não entregou esse trabalho. Você não teve tempo para fazer? Horas. Se o seu filho não trabalha, não tem uma outra atividade, né, e se ele só ajuda em casa, o que houve que ele não entregou esse trabalho? Com certeza ele desperdiçou, né, o tempo dele em outra situação. Aqui a gente sempre lembra, também são crianças, né, que precisam ser lembradas desse processo. E essa rotina é muito necessária. Aí esse acompanhamento, a gente também vai falar de estratégias. Como é que eu vou acompanhar? Qual que é a melhor estratégia, professor? Eu vou dizer para vocês aqui, eu acho que é muito mais eficaz. É estar junto com o filho se você puder, tá? Ele vai lá assistir uma aulinha dele lá no CMSP, ou então ele vai pegar o roteiro, né, que a escola mandou, o roteiro de estudo, o roteiro pedagógico, senta do lado, né? Olha ali para o roteiro. Nós também tivemos que, assim, relembrar conceitos da escola. Vocês vão se lembrar de vídeos também, né, engraçados aí que viraram meme, de muito pai e muita mãe pedindo socorro, né? Vocês devem ter passado por isso e com certeza já passaram. Então esse pai, essa mãe pedindo socorro, pedindo ajuda. Nossa, eu não lembro como que, enfim, como que é, o que é um dígrafo, o que é um hiato, não me recordo. Então essas estratégias também servem para vocês na hora de ajudar com dúvida, ajudar com pesquisa, ajudar com, né, vamos pensar na resolução do exercício, do trabalho. Eu estou falando tudo isso porque a pandemia, ela possibilitou um tempo maior, tá? De estar junto com os filhos, estar do lado do teu filho. E sem dúvida alguma, ser o protagonista da sua história, né, para a criança é muito fundamental, porque ela vai ter a sensação que eu coloquei aqui por último, ó, a sensação de que ela não está sozinha. Porque lembrem, pais, antes ela ia para a escola, ela estava num grupo, inserida numa sala, né? Em dia específico, com um professor específico, então ela não tinha a sensação de que ela estava sozinha. E se ela tivesse dúvida, rapidamente ela recorreria ali ao amigo, ao professor, alguém para ajudá-la. Então essa sensação de estar só, em fazer algo solitariamente, é muito ruim para as crianças. As crianças precisam muito de apoio. A ideia de pegar na mão e dizer assim, você não está sozinho, eu estou aqui com você, porque eu sou seu pai e hoje eu vou te ajudar com a aula, ou porque eu sou sua mãe, eu não me lembro desse assunto, mas nós vamos juntos aprender, vocês já mudam, por exemplo, na criança, a sensação de medo, tá? Lembrem que a sensação de medo, ela é impactante. Se vocês já passaram por um processo de assalto, ou já passaram por alguma coisa que assim, deixou vocês muito assustados, vocês vão se lembrar do medo. As crianças sentem medo. Né? As crianças sentem medo daquilo que elas não compreendem. E às vezes uma tarefa de escola pode trazer um medo, pode trazer ali uma frustração para a criança. Tá? Matemática nunca foi o meu forte. Eu não sou uma pessoa assim que eu falo, nossa, eu amo matemática. Com todo respeito à matéria e com todo respeito à importância que ela tem para a vida, mas eu acho que não daria boas aulas de matemática, não. Eu preferiria ali língua portuguesa, né? Iria para um caminho um pouquinho diferenciado. Voltando aqui às minhas dicas, tá, de acompanhamento. Nós precisamos pensar no ritmo. Esse ritmo tem que ser respeitado sim. Por quê? Porque cada indivíduo tem o seu ritmo de aprendizagem. Então, eu já falei que eu não gosto muito de matemática. Então, a minha tolerância em entender um problema de matemática é muito baixa em relação a entender um texto. Ler um texto, compreender o texto e, por exemplo, retirar informações desse texto que completam ali perguntas, né, objetivas. Nossa, a minha tolerância é muito maior em relação a isso. A construção de conhecimento para mim é muito mais eficaz nesse campo. Mas lá ali na matemática é diferente. Então eu também preciso respeitar o meu ritmo, tá bom? Vocês lembram aqui em cima que a gente falou em descanso? Quando a gente está falando em descanso aqui em cima, né, para a rotina, a gente está pensando no ritmo também de aprendizagem, tá? Algumas crianças precisam
de uma parada, né, sobretudo as crianças que possuem alguma necessidade, elas precisam de uma parada para reequilibrar-se. Isso é muito comum no universo autista, isso é muito comum no universo das crianças que possuem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é muito comum no universo das crianças que têm alguma dificuldade funcional. Aprender a ler e escrever, por exemplo. O ritmo ali tem que ser bastante respeitado. Mas professor, eu não sou professora, como que eu percebo esse ritmo? Olha para o teu filho, ele vai dar indícios que ele está cansado, né? Que ele está desanimado, que ele está precisando ali de um momento diferente. Olha, vamos parar um pouquinho? Você fala para ele, vamos parar um pouquinho? Eu preparei um lanche para a gente, vamos tomar um lanche, descansar um pouquinho e depois a gente volta. Faça o ritmo ser eficiente, tá bom? Utilize estratégias onde a criança possa ser muito beneficiada. Acompanhe o teu filho. E o último tópico que eu falei aqui foi realmente a sensação de que a criança não está sozinha, né? Então, repensando todo essa dinâmica, né, de como eu vou auxiliar o meu filho, eu pensei em duas esferas iniciais. A primeira esfera, que é a esfera da rotina, e a segunda esfera, que é a esfera do acompanhamento. Então, hoje, vocês precisam pensar se essas duas esferas são funcionais no dia a dia de vocês, tá? Sobretudo, a esfera da rotina. De novo, eu falo da esfera da rotina porque, para mim, ninguém, né, poderia ficar sem ter uma rotina ou então sem ter aí uma forma de realizar alguma coisa, né? Como que eu vou realizar o meu estudo? Como que eu vou realizar o meu deslocamento? Como que eu vou realizar, por exemplo, a minha chegada? E, igual eu, por exemplo, quando fui convidado a fazer a live, né? Eu pensei muito em vocês, nos pais, nos responsáveis. E também confesso que eu não queria sobrecarregá-los. Por quê? Porque vocês já têm uma rotina que é sobrecarregada. Então, eu precisava trazer coisas fáceis, simples, que vocês pudessem mudar comportamentos. Talvez mudar os próprios comportamentos, né? O nosso comportamento, o meu comportamento, para depois tentar mudar o comportamento do meu filho. Sabemos que os nossos filhos, né, os nossos sobrinhos, as crianças de modo geral, se espelham em nós como referência aí para poder aprender e para querer ser e criar uma identidade. Então é muito importante que nós sejamos exemplos, tá? Se você quer que o seu filho seja um bom leitor, leia com ele. Se você quer que o seu filho goste, por exemplo, de um determinado gênero textual, então priorize esse gênero textual na sua casa. Quanto que você lê com o teu filho? Quais passeios que você faz com o seu filho? Qual é a qualidade desses passeios? A criança, ela toma tudo isso como exemplo. Vocês hoje aí também fazem uma reflexão. Poxa, minha mãe, ela não fez isso comigo. Nossa, mas ficou faltando na minha vida? Você tem a dimensão que ficou faltando, mas hoje você já criou estratégias para poder recuperar aquela situação, tá bom? Claro que eu estou falando aqui da aprendizagem, né, e da vida como um todo, não apenas da escola. Bom, essas estratégias então devem ser revisitadas, tá, que vocês estão utilizando aí para o acompanhamento dessas aulas, né, para o acompanhamento das tarefas. Eu sei que a escola aqui utiliza os roteiros de aprendizagem. Vamos pensar um pouquinho nos roteiros de aprendizagem. Eles foram feitos e pensados para ter marcos específicos de construção do conhecimento. Ninguém transmite nada para ninguém, a não ser gripe, alguma doença, alguma coisa. A gente constrói o conhecimento. O professor é construtor do conhecimento. Ele auxilia o processo de construção. Então, o roteiro está pensado para ser, né, um roteiro construtivo. Então, o professor de língua portuguesa, de história, de matemática, quando ele pensou naquela atividade específica, foi exatamente porque aquela atividade ou aquele exercício contribui no processo de aprendizagem. Então, eu preciso olhar para esse roteiro, tá, pai, tá, mãe? Faça uma leitura desse roteiro junto com a criança, identifique o processo desse roteiro, como é que o que vai ser gerado aqui, o que eu vou aprender com esse roteiro. Pergunte para a criança, acompanhe, olha, então você entendeu como que a gente vai fazer, como que essa atividade é realizada, como que nós devemos realizar essa atividade, entendam? Então, assim, participem desse processo. Ainda com relação aos roteiros, respeitem também, né, as datas de entrega, respeitem também a cátedra que o professor possui. Se o professor pensou naquele roteiro e naquela atividade,
É porque ele tem uma intencionalidade, tá? E essa intencionalidade, ela é totalmente do professor, é educativa. Ele parou o tempo dele para realizar aquele roteiro e para pensar naquele ritmo que o seu filho tem, né? Ele dá aula para todas as crianças, mas pensando aí num contexto, às vezes individualizado, sim, tá? Porque tem crianças que precisam de um olhar diferenciado. Nos meus roteiros, eu também preconizei muito isso lá em março de 2020. Por quê? Porque os roteiros eles precisam ser impactantes. A criança já está fora do ritmo dela, já está fora, né, da escola. Então, assim, agradeçam, né, os professores por produzir esses roteiros, por serem parceiros de vocês. Acreditem na escola, acreditem na educação, acreditem no potencial que os filhos de vocês têm, tá bom? Eu sou professor há um tempinho já e gosto muito, né, de revisitar as minhas aprendizagens e depois reencontrar os meus alunos. Eu já tenho aluno que já concluiu graduação, tenho aluno que já está em sala de aula, tenho aluno psicólogo, tenho aluno, enfim, né, que foi para engenharia, tem alunos que estão trabalhando em grandes empresas e para nós, professores, isso é muito, muito, muito gostoso de acompanhar. A gente fica muito feliz de acompanhar. Não esqueçam que hoje tem a rede social, né, a tecnologia, e a gente consegue acompanhar muito a vida do nosso aluno, tá bom? Eu acho que é importante a gente pensar, então, na nossa apresentação como um todo, né? E pensar de novo aqui no que eu coloquei de início. Como auxiliar o seu filho a estudar durante a pandemia. Ou seja, com o que eu trouxe para vocês, será que eu adicionei mais informação? Será que eu trouxe um pouco de luz aí para a vida de vocês? Será que eu consegui contribuir para a rotina de vocês e para as estratégias de vocês? A gente vai descobrir isso no próximo encontro, né? É importante a gente lembrar que serão mais 2 encontros aí pela frente. Aqui eu já vou colocar para vocês o convite que foi feito lá na página da escola. Lembrando vocês que nós teremos mais 2 encontros, um encontro no dia 19/4 e também mais um encontro no dia 23/4, sempre das 11 ao meio-dia, tá bom? Eu fico muito feliz de estar com vocês, de ser parceiro da escola, de poder trazer para vocês um pouquinho aqui de ajuda. No nosso próximo encontro, então, eu vou falar e trazer essas rotinas que eu prometi para vocês, tá? Estratégias de rotinas específicas, são essas daqui, ó. Então, lá no nosso encontro na próxima semana, né? Vou trazer para vocês como, então, implementar essas rotinas. Se elas vão ser visuais, se elas podem ser utilizadas através de aplicativos, tá bom? Se elas podem ser rotinas fixas aí do dia a dia de vocês. Tá joia? Temos perguntas de vocês no chat? Será que a Vanessa pode me ajudar um pouquinho? Temos perguntas? Tem pai aí perguntando? Você quer, mostra o teu rostinho para eles. Claro, sem dúvida alguma. Então, vamos lá. Então, voltando para cá, para os comentários de vocês. Tem alguns bons dias, tudo ótimo, que bom que a imagem foi boa, o som também legal. Obrigado aqui pelos feedbacks, tá? Legal, bom dia. Vamos dar mais uma olhadinha ali para baixo. Na semana que vem 2 encontros, isso, vamos lembrar desses encontros ali. A Ana Carla Rodrigues Oliveira, ela falou assim, amei, aula simples, que abre a mente, ajudou bastante, obrigado. Eu que agradeço, Ana, viu? Então esteja conosco nos próximos encontros aí na semana que vem. Foi feito aqui com carinho para vocês, né? Com bastante dedicação, e tenho certeza que no próximo encontro eu vou trazer aí mais ferramentas, vou trazer mais ideias para vocês, tá? Silvana Caiado, ela falou, tudo bem explicadinho, não tenho dúvidas. Que legal, Silvana. Eu agradeço muito o carinho e o feedback, tá? Beth, adorei. Eu também, Beth. Eu adoro o que eu faço, sou apaixonado pela educação, apaixonado por ajudar pessoas. Luzinete, Silva, amei, gostei muito e ajudou bastante. Obrigado, viu, Luzinete? Carinho, tá? Marli, amei, foi bom demais. Que bom, Marli. Legal, foi bom para mim também. Gostei. Isso, exato. Ó, a Vanessa está aqui me lembrando, tá? A Vanessa está comigo aqui na transmissão. Lembrando que vocês podem convidar os colegas, os amigos, né? Os outros pais que hoje não puderam estar junto, né? Então convidem, por favor, vai ser um prazer ter todo mundo. A Cláudia falou, excelente, sou mãe e sei o quanto é difícil ensinar as crianças em casa. Eu imagino, Cláudia, né?
mas com as dicas vai ficar tudo mais fácil. Denise, gratidão pelo apoio, professor. Obrigado, Denise. Foi um prazer, viu? Sempre aí vocês podem contar comigo. Bruna, muito bom, estou apanhando bastante em casa com meu filho. Ele é autista e tem 7 anos, o outro tem 5, está bem difícil. Olha, Bruna, que detalhe específico do seu filho que é autista, né? Então, Bruna, uma dica que eu dou para você, pense muito na rotina, tá, do teu filho. Pense muito aí em como você vai estabelecer, qual que é o campo que o seu filho tem mais habilidades, tá? Se é um campo auditivo, se é um campo aí que ele gosta, de repente, de figuras, pense nisso, tá bom? E o seu outro filhinho de 5 anos, olha que bacana, viu? Vou pensar em estratégias para vocês também, tá? Bom, Fer Teles, amei, poxa, que legal também, Fer, obrigado, viu? Bia Martins, foi bom demais. Obrigado, Bia, também gostei muito. E a Glaciedes Assunção, parabéns, muito importante essa aula. Obrigado pelo feedback. É para mim um prazer absoluto e aqui de novo eu agradeço a direção da escola, agradeço a coordenação. A Vanessa está aqui comigo também na transmissão. Isso é muito gostoso, né? Ter esse apoio. Lembrem que a gente não pode se sentir sozinho, né? Todo mundo de mão dada nesse momento de pandemia, tá? Tem uma pergunta da Beth. Queria saber a sua opinião. Não consigo acompanhar as aulas online. Então, estou tentando seguir os livros. Será que estou fazendo algo errado? Bom, Beth, se você não consegue acompanhar as aulas, lembre, né, que elas ficam gravadas. Existe o repositório que você pode consultar posteriormente, tá bom? O repositório de aulas, você pode, num outro momento, Beth, acessar. Depois a gente pode até anotar o seu nome e mandar uma instrução mais específica para você, tá bom? Mas lembra sempre que as aulas ficam gravadas. Acompanhar os livros é uma estratégia legal que você escolheu aí. Mas pense nos roteiros que os professores produziram, tá bom? Pegue os roteiros, se você tiver aí um tempo, né, que você dedicou para sua aula, e compare com o que o livro trouxe, tá bom? Pegue as duas fontes e veja aí o que é mais tranquilo para vocês trabalharem, tá joia? Bruna, eu que agradeço, Bruna Hermes. Eu que agradeço aí a disposição, tá? Vocês terem estado aqui conosco e ter assistido a live de hoje. Obrigado, Daniele. Eu que agradeço, viu? A Lúcia Helena. Obrigado, professor. Me fez refletir sobre o ambiente de estudo, pois a cada dia o meu filho tem feito as tarefas em lugares diferentes. Olha que legal, Lúcia Helena. Já pense nesse ambiente, tá bom? Construa esse ambiente de uma maneira que ele fique confortável e que tudo fique à mão do teu filho ou da sua filha, tá? Então, nesse ambiente, a criança ela tem que ter tudo assim muito próximo a ela. Tesouras, canetinhas, canetas, papéis, tá? Porque se a criança tiver que se levantar o tempo todo para ir buscar com você ou com alguém, não vai dar certo, tá? É importante que ela tenha aí tudo à mão dela e tudo fique de forma visível, tá bom? É importante a gente ter essa dimensão. E daí você, então, contribui muito, muito, muito com a aprendizagem do seu filho e filha, tá joia? Lúcia, parabéns, obrigado, Lúcia, eu que agradeço. Ô, Beth, não se esqueça, viu? Tem ali os... legal, vou ler já já. Vai ficar gravado, Silvana, vai ficar assim, tá? Pede para ele assistir também, motiva ele, tá? Motiva todo mundo. Educação é a melhor coisa do mundo, viu? Então, Beth, que bacana, viu? Que você já está pensando aí nessas possibilidades. Então, pessoal, agradeço muito vocês. Fiquem à vontade aí para outras perguntas, para outras dúvidas, tá bom? E convido vocês aí para convidar quem não assistiu a live de hoje, né? Para ela voltar na página e assistir de novo e para estar comigo no próximo encontro, tá? A Rayane, vamos ler aqui o da Rayane. Obrigada, ajudou bastante. Gostaria que fosse tratado sobre como guiar minha filha no processo de alfabetização. Eu, como mãe, fico bem ansiosa nesse processo. Tá joia, Rayane? A gente pode pensar nesse processo de alfabetização. Lembra sempre que é um ciclo de alfabetização, tá? A criança está inserida num ciclo, ali o primeiro aninho, o segundo aninho, o terceiro aninho, mas na verdade hoje, Raine, nós temos aí um ciclo que ele já está ali para o quarto, quinto ano também. Chegam algumas crianças não alfabéticas de forma totalitária no quarto, quinto ano. É um processo muito necessário em casa. O método que você vai utilizar, tá bom? E os recursos que você vai utilizar. Hoje a gente fala muito em letramento, Rayane, tá? Que é um método de ensino e aprendizagem muito eficaz. Mas não tem problema, Rayane,
revisitar outros métodos de alfabetização. Por quê? Porque a gente sabe que existem métodos e existem várias opções, tá bom? Fica tranquila, o que for possível a gente faz aqui. Obrigado, Eliane Ferreira Lima, tá? Legal que você gostou das dicas. Aquiles disse assim, meu filho não se concentra nas aulas no centro de mídias. Faço o que posso, ajudo sempre. Muito bem, Aquiles. É isso aí, esteja com ele, sabe? Dê a mão a ele. Fale, filho, você não está sozinho, né? Já já você vai voltar para a escola, já já você vai ter seus amiguinhos do lado, mas agora tá assim, daqui a pouco a gente está na escola, né? Tá bom? Dê um suporte para ele. A Beth falando assim, tenho que ir, mas adorei. Muito obrigado. Vá sim, viu? E volte na próxima aula, todas vocês. Vai ser um prazer ter vocês de novo e até o próximo encontro então, pessoal. Deus abençoe, tenha um ótimo dia, um excelente final de semana, né? E que o nosso próximo encontro aí seja mais produtivo ainda. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos encerrar.